Aqui eu faço a política de defender os interesses da população. Nunca sentei aqui e nunca sentei nenhuma promessa ou vantagem escusa para submeter a minha avaliação ou a minha decisão nessa casa. Que isso fique bem claro. E eu acho que muita gente aqui sabe disso. Fazem diretamente uma analogia, se não uma constatação, de uma ingerência direta do Poder Executivo no Poder Legislativo. Todo ato administrativo ele deve ser motivado. E eu espero que essas exonerações estejam motivadas. Estou falando do Poder Legislativo, o que me compete falar. Paz e bem. Cumprimentando a todos, em especial vocês que nos assistem nessa sessão de abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2026, uma sessão ordinária que prevê o rito comum. Cumprimentar a todos os funcionários dessa casa, cumprimentar ao público presente. Aqui nós temos o público, predominantemente, dos secretários municipais e assessores do Poder Executivo. Cumprimentar o prefeito Marcelo Batista, que hoje veio aqui participar da sessão e vai fazer a sua fala por último. Eu aqui pedi ao presidente para que franqueasse a palavra ao prefeito, já que acredito que tenha muitas atribuições a cumprir junto com o seu secretariado, mas vai falar por último. E sejam todos muito bem-vindos. Aqui, antes de qualquer coisa, eu preciso falar sobre o que está acontecendo nesse momento, minutos antes de nós darmos início a essa sessão. E eu vou ler aqui o comentário da Vera Lúcia do Patrocínio na transmissão dessa sessão. Uma incursão da polícia no sítio Quissamã acaba em tiroteio e provavelmente gerando o óbito de um adolescente. O tráfico dominando a juventude e o fim trágico dos jovens. Precisamos de políticas sociais e de resgates dos jovens e um combate mais eficaz ao tráfico na raiz. Os jovens são apenas os galhos dessa árvore daninha que está plantada em várias comunidades. Eu faço suas as minhas palavras, Vera Lúcia do Patrocínio, e obrigada por contribuir aqui nos comentários da Câmara. E com relação a isso, senhor presidente, eu peço mais uma vez que o senhor paute o ofício do Conselho Comunitário de Segurança Pública, um conselho, senhor prefeito, instituído por determinação em obediência à lei federal. São 94 conselhos instituídos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e eles são ligados diretamente ao SUSP. Não é um conselho da prefeitura, é um conselho independente e do qual fazem parte obrigatoriamente as forças de segurança pública. Peço, inclusive, a Vossa Excelência que peça aos seus secretários, principalmente as pastas de ação social. O secretário de Educação já se faz presente em todas as reuniões, mas a pasta de ação social, que é importantíssima para também comparecer às reuniões do Conselho e que paute aqui o ofício do Conselho de Segurança Pública. Eu vou começar a minha fala falando rapidamente da arrecadação. Nós já arrecadamos até 2026, até junho de 2026, mais de 278 milhões. E no governo de Vossa Excelência, senhor Marcelo Batista, até junho, mais de 806 milhões de reais. Então, nós sabemos tecnicamente que Quissamã passou a arrecadar mais do que em qualquer outro momento da sua história. Em que pese essa vultuosa arrecadação, o nome da prefeitura está inscrito no CALC como devedora, e no SADPEM existe uma dívida, ou seja, um rombo de 713 milhões de reais, que Vossa Excelência ainda não explicou bem para a população de onde é a origem desses recursos e dessa dívida. O senhor disse na rádio que herdou um passivo, mas o senhor não voltou a falar mais dessa dívida herdada. Mas eis que nós temos a comprovação e agora saiu, e eu vou falar daqui a pouco sobre o CAPAG, que é a avaliação do Tesouro Nacional da capacidade de investimento e de pagamento do município. E o município tirou a vergonhosa nota C. Mas eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Eu gostaria, senhor presidente,
que viesse aqui as minhas indicações, as minhas proposições, sobretudo projetos de lei de minha autoria. 2 deles dormitam nessa casa desde agosto de 2025. E um deles fala da pauta da causa animal. Então, que o senhor pudesse pautar. E aqui também a indicação que fiz para a criação de um diário oficial eletrônico do Poder Legislativo. Porque aqui foi dito pelos vereadores que me antecederam, falou-se muito em respeito, falou-se muito também em independência e harmonia dos poderes, e esse já é um discurso recorrente de nós falarmos aqui da independência e da harmonia entre os poderes. E eles não são sinônimos de subserviência, são poderes distintos. E nessa premissa, senhor presidente, eu fiz uma indicação para que essa casa tenha um diário oficial próprio eletrônico, até para consignar os atos próprios desta casa, que são de Vossa Excelência, mas também são da mesa diretora. E eu espero ser atendida. Recentemente tivemos um episódio de exonerações num diário oficial eletrônico que foi publicado às 18h30, após o expediente dessa casa, com algumas exonerações do Poder Executivo, que é a atividade intrínseca do chefe do Poder Executivo, e eu nunca entrei e nem vou entrar nessa seara, mas tivemos também exonerações de pessoas, de funcionários públicos do Poder Legislativo, no mesmo diário oficial eletrônico. Isso e as ligações da referência das pessoas fazem diretamente uma analogia, se não uma constatação, de uma ingerência direta do Poder Executivo no Poder Legislativo. Todo ato administrativo ele deve ser motivado. E eu espero que essas exonerações estejam motivadas. Estou falando do Poder Legislativo, o que me compete falar, enquanto, inclusive, servidora dessa casa. Também fiz uma indicação para a criação do Plano de Gerenciamento Costeiro, e aqui está o secretário de Obras, secretário de Meio Ambiente, de Pesca. Eu fiz essa indicação em 2021 e refiz agora, em 2026, porque estive em Macaé, mas vou falar melhor quando essa indicação vier para a pauta. Macaé já está elaborando o Plano de Gerenciamento Costeiro, e isso é importantíssimo para a geração de emprego e renda. Está aqui também o secretário de Geração de Emprego e Renda, o qual eu cumprimento, mas é importantíssimo nós termos essa legislação no nosso município. Eu quero aqui falar dessa publicação do CAPAG, da capacidade de investimento, e o termo se refere à avaliação fiscal de estados e municípios feitas pelo Tesouro Nacional, o mesmo que emite o SADPEM e aponta 713 milhões em dívidas. Essa avaliação usa notas de A a D. O CAPAG avalia a saúde das contas públicas de governos locais para saber se podem pegar empréstimos com garantia da União, mas ele analisa, e esse é o ponto, o endividamento, a poupança corrente e a situação de caixa, ou seja, a liquidez do município. E Quissamã, muito embora seja um dos municípios mais ricos do estado do Rio de Janeiro, tirou nota C, que denota uma situação fiscal fraca e com sinais de alerta. O governo que tira nota C não pode receber garantias da União para novos empréstimos ou para futuros empréstimos. Bom, eu gostaria também, nos minutos que me restam, aqui dizer porque as minhas proposições, as minhas provocações dos órgãos externos de controle, elas são repassadas à população, porque aqui eu dou conta do que eu faço. E aqui eu faço a política de defender os interesses da população. Nunca sentei aqui e nunca sentei nenhuma promessa ou vantagem escusa para submeter a minha avaliação ou a minha decisão nessa casa. Que isso fique bem claro. E eu acho que muita gente aqui sabe disso. Então, eu gostaria de dizer aqui, em especial aos moradores do sítio Quissamã e da unidade, os usuários também da unidade de saúde de Matias, e os moradores do Matias, que ingressei com uma representação ao Ministério Público por conta da unidade de saúde do Matias, que foi feita, senhor prefeito, uma fiscalização dessa casa, e não foi por essa vereadora que vos fala, foi pela comissão dessa casa, composta por 3 vereadores. Nós elencamos todas as inconformidades e fizemos um ofício e enviamos à Secretaria Municipal de Saúde.
Pasmem, não responderam. Não responderam a essa parlamentar, não responderam a uma comissão. E ato contínuo, foi cancelado uma verba de R$2.400.000 para a construção da unidade do SIDC Samã, que desafogaria muito a unidade básica de saúde do Matias. Então, todos esses dados, essas informações foram objetos de uma representação subscrita por mim ao Ministério Público Estadual, e assim vai ser, porque respeito, sobretudo, não é só no discurso, respeito é no agir. E nós fomos extremamente respeitosos, enquanto comissão, a fazer essa fiscalização. E sequer fomos respondidos. Mas, creio, ao Ministério Público vai haver resposta. E amanhã eu continuo aqui com a minha atuação, sempre no rigor da lei e com a consciência muito tranquila. Até amanhã, se o Papai do Céu quiser assim permitir.